Whoa, whoa, yeah. Legs on the beats. Whoa, yeah. Love you, I'm a babe. You make me crazy, I'm a babe. You make me happy, I'm a babe. I'm a babe, I'm a baby, I'm a baby. Hoje é sexta-feira, os brothers chamam para uma ideia. Yeah, eu nem tô busy nessa cena, mas eu vou lá só para Música é festa, música é alegria, música é descontração e conhecimento. E é por isso que invadimos sempre a sua tela para lhe trazer o melhor da música moçambicana. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Musical. Já sabe que pode acompanhar-nos através das nossas plataformas digitais. É só acessar o nosso Facebook da Escola de Comunicação e Artes e o nosso YouTube. Partilhe, comente e subscreva-se no nosso canal para receber conteúdos que preparamos para si. No programa de hoje trazemos um cantor com mais ou menos 10 anos de carreira. Olá, Teriga, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Blue ou simplesmente Hilário Júnior. Canta desde pequeno, fala da sua família, no seio familiar, como uma diversão. Então, em que momento leva este talento para torná-lo uma profissão? Importa referir que sempre aconteceu de forma empírica, né? Eu, ao longo do tempo, quando comecei a fazer a retrospectiva, percebi que eu sempre estive envolvido no seio musical, mas concretamente em 2012 é onde começou a haver os primeiros passos da gravação, quando recebi o convite, porque aquilo, na época, os grupos musicais aconteciam de acordo com os bairros. Então, na época, eu estava ainda na marcha, então, ali no bairro surgiu um grupo, eu disse, não, estou de fazer o coro. Disseram, tudo bem, e fomos para lá, o coro aconteceu, daí que começa a surgir o Blue Hood. É. E como muitos jovens, muitos cantores jovens começam a cantar num grupo de hip hop, e o Blue também começou num grupo de hip hop denominado Língua da Justiça. Que lições tirou deste grupo no sentido de trabalho em equipa? O que eu pude perceber é que a satisfação de todos, isso é uma meta. Eu acho que é o nível de perfeição que existe na música, diferente de vários ouvidos poderem ter um único resultado, não na forma precisa das coisas, mas que todos estejam satisfeitos com o trabalho. Eu acho que uma das lições que eu pude tirar é que é importante com que todos estejamos de acordo com o trabalho, no sentido de poder dar o seu parecer de forma a não ofender o outro, mas que o trabalho seja perfeito, como quem diz. E como é que vai o grupo? Terminou? Os membros? Como é que foi? Por que abandonou o grupo? A Justiça acabou morrendo, porque naquela época eu era o mais novo do grupo. Então, na época, quando eu era mais novo, eu ainda estava a engrenar e outros já estavam a sair. Praticamente. Então, o grupo foi água abaixo, assim. Uns continuaram, uns nem por isso. E também acabou morrendo por causa da linhagem musical que eu comecei a seguir. Já não era concretamente hip-hop. Comecei a seguir outras formas de fazer música. Ok. Em 2014, no momento em que o país vivia apreensivo, compôs e lançou uma música. Conte-nos como é que foi a produção desta música, desde a composição até ao produto final. Importa referir que essa música foi fruto de... Inicialmente era para ser uma música de um concurso que foi lançado na época, em que era da disciplina de francês. Então, ela, na verdade, a sua pronúncia original é va changer. Então, eles lançaram um jogo de palavras em que as pessoas deviam usar pelo menos, no mínimo, 5 delas como palavras-chave para fazer uma composição musical ou até mesmo poesia. Daí que, quando comecei a compor, né, aquilo foi uma inspiração baseada no Bossa C, que é um rapper português. Então, em termos de mensagem, aquilo foi um momento mesmo que
era algo, para a nossa geração, de 1900 e tal, 2000, era algo novo. Ouvir falar de guerras ou ataques era algo realmente constrangedor. Daí que surgiu a ideia de fazer aquela música e tive apoio dos meus professores de francês na época para aquilo que era a construção frásica das próprias coisas. E as pronúncias foi em termos de posicionamento pessoal. Em produção da instrumental, naquela época eu estava a começar a produzir instrumentais e foi o que foi. Só que o concurso não foi mais além porque o prazo já tinha esgotado. Oh, mas a música continua bem viva hoje. E em 2015 inicia uma caminhada na Sky Music, liderada por Valentino. Caminhada esta que dura até hoje. Como é que foi criar uma ligação ou assinar um contrato com esta produtora e como é que está a ser trabalhar com a produtora? Importa referir que em 2015 a primeira pessoa que me apresentou o estúdio foi o rapper Ray P, que começou a trabalhar comigo, fizemos uma dupla. Então, depois de um tempo, ele sugeriu com que fizéssemos um contrato de modo a trabalharmos juntos. Ele seria o meu produtor oficial, no sentido de produção de instrumentais e captação de voz, masterização. Então, depois daí começamos a trabalhar, foi que começamos a lançar algumas músicas. O contrato ainda existe até hoje, mas eu, de momento, não estou a gravar. Ok. Então, Blue, música é emoção, música é vida. Qual é realmente o objetivo da música? Bom, nos traz num contexto universal, eu acho que música é sentimento. Eu acho que se existe música e não existe nenhuma emoção, eu acho que aquilo não passa de mais simplesmente como um ruído. Ruído seria qualquer nota que não traz nenhum agrado. Então, eu acho que música tem que nos trazer vida, tem que nos dar emoção, tem que significar alguma coisa. Eu ouvir uma música tem que trazer algum tipo de emoção para mim. Seja ela triste, feliz ou... é por isso que as pessoas levam a música nos seus ambientes de trabalho, ou seja, no ambiente de diversão. É porque ela traz um certo sentimento, ela carrega um certo sentimento. Eu acho que tem isso que tem que trazer a música. E é mesmo neste sentido de a música trazer ou carregar consigo um sentimento. Nós podemos escutar músicas quando estivermos tristes, escutamos também quando estamos felizes, apaixonados. Mas qual é realmente a função da música? Eu acho que a função da música é nos acarinhar. Eu acho que a música, sem música, eu em especial não teria conseguido atingir certos patamares que cheguei, porque eu, quando falo de patamares, não verdadeiramente no sentido de grandiosidade como um artista, mas como um desenvolvimento pessoal, aquilo que é a maneira de ouvir as coisas, interpretar as coisas. A música começa a trazer um grande espaço em termos de percepção das coisas. É possível com que, através de escutar tantas músicas, começares a desenvolver um ouvido absoluto para começar a perceber, desenvolver notas. Eu acho que é a partir desse momento que começas a buscar outros sentidos em ti. Se calhar tinhas alguma inclinação como produtora de instrumentais. Eu acho que é a partir da música que isso tudo começa a florescer. E o percurso do Blue Hood tem cerca de 10 anos, com algumas paragens, com algumas interrupções de 2 anos. A primeira vez foi quando regressou em 2014, depois ficou mais 2 anos e voltou em 2018. A que se deve essas paralisações? Importa referir que a música, para mim, não vem necessariamente como uma profissão. Há quem me olhe, talvez, nessa vertente, eu respeito, mas existem prioridades para mim. Por exemplo, a escola é uma delas. Nessa época em que houve uma paragem, a primeira paragem de 2012 a 2014 foi por desenvolvimento pessoal. Eu estava a aprender algumas coisas pessoais como músico. Mas quando fiz a segunda paragem em 2016 ou 2018, foi no momento em que comecei a engrenar na universidade. Então aquilo não estava fácil de gerir. Então daí que houve essas pausas, e as pausas atuais mesmo, eu acho que foi devido a uma depressão que tive ultimamente, em que estive a participar de um concurso ainda no momento de casting e não consegui ser apurado, e também com a história de Covid, então acabei ficando no stand-by. As pessoas estão sempre a querer me pescar.
Uau. Sempre. E falando em pausas, pausas e pausas, a nossa pausa agora é para embalarmos os nossos corações com um tema musical do Blue Hood. Blue, pode cantar para nós, o palco é todo seu. Obrigado. Yeah. Whoa, whoa, yeah. Legs on the beats. Whoa, yeah. Loving you, I'm a babe. You make me crazy, I'm a babe. You make me happy, I'm a babe. I'm a babe, I'm a baby, I'm a baby. Hoje é sexta-feira, os brothers chamam para uma ideia. Yeah, eu nem tô busy nessa cena, mas eu vou lá só para marcar presença. De repente eu me sinto um coche, vejo a baby a matar no flossy. Ai meu Deus, essa tensivela tá me cuiabo e já tá a levantar. Olha como mexe o bar, tá me repelar e todo mundo tá a olhar. Ai é mau, menina, você venho da eu queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, quando ela me toca, queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, quando ela me toca, queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, eu fico bem maluco. A culpa é da Kátia, a culpa é da Kátia, Kátia, Kátia. A culpa é da Kátia, ela é que mexe com minha estrutura. A minha cama já tá me a abandonar, mas eu continuo a desejar, baby. Quero ficar mais crazy. Até a baby já vazou, parece que essa fita já me enfeitiçou. Pergunta lá na zona, bro, que a vida que mexe com esse nigga, yo. Ela xinga, tem style de maluca, mas mesmo assim um gajo não aguenta com a miúda. Essa fita só me deixa crazy, me faz ter um bang com a minha baby. Queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, quando ela me toca, queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, quando ela me toca, queria aguentar, mas não consigo não. Mas não consigo não. Quando ela me toca, eu fico bem maluco. A culpa é da Kátia, a culpa é da Kátia, Kátia, Kátia. A culpa é da Kátia, ela é que mexe com minha estrutura. A culpa é da Kátia, a culpa é da Kátia, Kátia, Kátia. A culpa é da Kátia, ela é que mexe com minha estrutura. Kátia, eu acho que é toda aquela mulher fantasma. Fantasma não no sentido de não existir, mas aquela fantasma porque
sempre na vida de um homem existe alguém que está para atrapalhar. Aquela que ela pode até não ser algo que todo homem assume. Eles podem até não dar atenção, mas existe sempre aquela mulher que vai querer estragar tudo. Está lá. Aquela que, de certa maneira, te atrapalha um bocado. É a Cátia. Então, essa é a Cátia. Todas as Cátias que me desculpem, mas é só um nome que eu usei para... Combinava. Podia ser Jéssica. Podia ser qualquer nome. Acabei usando esse nome por causa do produtor também. O produtor, quando me entregou a instrumental, que é o Alexander Big Up, me entregou a instrumental, ele pôs assim mesmo o título, A Culpa é da Cátia. Me entregou a instrumental com esse título. Então, depois daí tinha que idealizar, ok, que culpa, necessariamente. Então, daí que vem ela que mexe com a estrutura e tal. Que atrapalha mas, tudo. no fim, aconselho a todos, não vale a pena se meter nessa cena. É sempre melhor ter uma parceira e ficarem felizes, e o resto não são coisas do bem. Blue, antes mesmo falava que as paralisações na sua carreira musical deveram-se a vários fatores, tal como é o caso de estudos. O Blue é estudante universitário. Então, como é que é conciliar os estudos e a música? Eu acho que é uma tarefa assim que é nada fácil, porque sempre vais ter, em algum momento vais ter que abrir mão de uma das coisas. Porque ou estás a gravar, ou estás a estudar, ou estás numa entrevista, ou estás a estudar. Então, há sempre um balanço que tens que sempre fazer. Por exemplo, pode ser um dia de semana em que tu poderias estar a estudar alguma cadeira ou algo assim e aparece uma oportunidade de fazer algum tipo de entrevista ou algo. Então, tu tens que começar a definir prioridades naquele momento. Tens que saber o que é mais importante ou não. Às vezes até as coisas apresentam o mesmo peso, mas é questão de tapar a vista de uma e deixar a outra. Então, esse é o grande desafio que existe, na verdade. É possível fazer, sim, as duas coisas, mas há sempre momentos em que vais ter que abrir mão de uma das coisas. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil de escolher. Uau! E o Blue caminha mesmo para 10 anos de carreira. Qual é a avaliação que faz deste todo o percurso? Como é que é o Blue? Qual é a avaliação que faz do Blue hoje, do Blue antes? Se tivesse como enquadrar a palavra bipolar no contexto musical, eu acho que enquadraria para mim, porque ao longo desse tempo eu conheci vários artistas e estou a sofrer muitas transformações. Não é a ideia de ser muito flexível com relação àquilo que tu queres, não saberes necessariamente o que tu queres, mas é começar a fazer a autoavaliação e perceber quais são os teus pontos fortes com relação à maturidade musical que tu vais ganhando. Então eu acho que eu estou num processo de mudança sempre. Todo artista aprende todas as vezes, ou se ele para de aprender, então ele já começou a decrescer, ele começa a deixar de evoluir. Então, no processo de evolução, eu acho que estou a aprender muito agora. A linhagem, a música que acabamos de ouvir é uma R&B gravada em 2019, que já não é o mesmo estilo musical que eu estou a fazer atualmente. Então, eu acho que estou num momento de explorar vários ritmos musicais, mas já comecei a me identificar em vários, porque nesses períodos que parei também, aprendi a tocar alguns instrumentos e então abriram uma outra visão de fazer as coisas. Uau! Quais é que têm sido os seus desafios durante esta caminhada? Eu penso que até muitos poderão dizer que é oportunidade, mas a oportunidade dela nunca é válida se não estás pronta para agarrar. Então eu penso que o principal desafio é ganhar cada vez mais maturidade. Tens que aprender muito, tens que ser humilde contigo mesmo, saber aceitar que sempre podes aprender e estás a aprender. Então sempre é aprender, sempre que aparecer uma oportunidade que vais para lá firme e saber o que realmente estás a fazer e preparado, porque senão isso não vai passar só de uma oportunidade, vai ser só mais um dia em que foste dar as caras e nada mudou. Então tens que sempre buscar uma nova ideia ou
algo diferente sempre em cada aparição como artista, seja em shows, em concertos ou em programas televisivos. E tocando mesmo neste aspecto de shows, concertos, estamos numa época pandêmica onde já não há atuações com o público, aquelas atuações presenciais em que os artistas tiveram de se readaptar, tiveram de fazer reajuste das suas agendas, tiveram de fazer coisas para que segurem o seu público, para que o seu público ou os seus fãs fiquem conectados a eles. O que o Blue tem feito neste período? Para quem acessa as minhas redes sociais, eu já tive a oportunidade de ver, de perceber que de vez em quando costumo lançar alguns vídeos lá que faço covers de músicas de artistas nacionais, eu chamo Munhote, Hermínio, várias pessoas. Então, sempre no meu status ou no meu Facebook, rola alguma coisa. Pode não ser algo realmente concreto ou não, assim como temos medidas de prevenção agora, é um karaoke totalmente isolado, seguindo todas. Eu sempre vou para lá, faço uma brincadeira básica e mesmo assim as pessoas nunca me esquecem. Eu acho que elas percebem o que é ser artista, porque eu sou um artista que, acima de tudo, também sou humano. Converso como qualquer um, sou uma pessoa comum. Então, eu sempre mostro às pessoas e elas percebem que existem sim dificuldades, não precisa necessariamente estar a cobertar essas coisas nas pessoas. Eu acho que as pessoas entendem-me e os que realmente apoiam o meu trabalho estão sempre comigo e são elas mesmas que sempre dizem vai, faça, vai, por que estás parado? Elas é que sempre dão esse gás. O público quer ver lá. Querem sempre estar, que eu esteja em alguma coisa. São os primeiros a mandar quando há algum concurso. Manda, por exemplo, nas redes sociais agora existe uns 20 minutos de fama foi lançado aí por um jovem no Facebook. Então, eles são os primeiros a mandar screenshot dessas coisas. Participa lá, vamos te votar, essas coisas. Então, há sempre alguma coisa a fazer. Há sempre. Verdade. O ano já está a terminar, já está a findar e o Blue compôs uma música, lançou, intitulada Barassara. Por que Barassara? O que significa esta palavra? Barassara no sentido lato, né? Aquilo que ela está na ideia de abraçar, né? Mas o Barassara nessa música vem num contexto um bocado diferente. A sua profundeza das coisas, porque aqui eu percebo que ao longo do tempo, assim como eu estou a crescer um dia, vou ter uma família, então eu percebo que a rotina e essas coisas fazem com que nós percamos certas sensibilidades, né, com relação ao nosso parceiro, à nossa parceira. Então aqui a música diz que, vamos lá lembrar um bocado de como é que nós fazíamos as coisas, né? Então dê-me um abraço. Eu acho que o abraço é uma das formas sinceras de demonstrar sentimento, porque é onde existe aquela conexão, né? Infelizmente, nesta época não podemos abraçar. Infelizmente, é por isso que a música foi lançada antes e quando estava para se fazer o vídeo, foi onde aconteceu a parte da pandemia e todo o plano foi abaixo. Mas esperamos que se grave o vídeo, queremos ver lá o vídeo do Blue, queremos ver as ideias que tem lá no vídeo, porque a música mesmo já está lançada. E para terminar mesmo a nossa conversa, como é que é ser cantor moçambicano, ser cantor aqui em Moçambique? Eu acho que é algo que requer muito desafio. Eu acho que, acima de tudo, tens que ter muito amor, mas o amor só por si só não vale, porque sem apoio realmente dito, eu acho que não dá para seguir, e ser um artista moçambicano é um desafio. Eu acho que muitas das vezes tens que ter um investimento pessoal, porque uma das coisas também que fez com que eu tivesse uma pausa ultimamente é essa parte, poder não depender de outros, porque você pode bater às portas das pessoas, mas elas sempre vão te condicionar a tu fazer as vertentes delas. Então, elas nem sempre te dão espaço de tu escolheres aquilo que tu queres para financiar. Elas querem que faças aquilo que elas querem. Então, eu não posso viver a seguir sonhos de outras pessoas. Eu tenho o meu. Daí que eu, no momento agora, faço as coisas por custo próprio. Então, é por isso que vou trabalhando, vou estudando, de modo a adquirir algum bem pessoal, de modo a poder me financiar. Eu acho que é o princípio básico aqui em Moçambique. Tens que ter um posicionamento. E ter as tuas bases, porque fora isso tu vais ter uma carreira muito flexível. Porque hoje é aquele que é teu patrocinador, grava 2 músicas, já era o projeto, vive já fazer essas coisas. Então eu prefiro que alguém apareça, mas para abraçar também as minhas ideias.
Muito obrigada, Blue, pela participação no nosso programa Encontro Musical. Esperamos recebê-lo mais vezes, esperamos mais novidades vindas de si. Tomara que sim. Obrigado a si, caro internauta, por nos ter feito companhia durante estes 30 minutos. Esperamos que o programa tenha lhe feito companhia, esperamos que tenha gostado do programa e prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau. Lex on the beats. This is love for real. I can feel it's real. This is love for real. I can feel it's real. Satiwanga, eyes muki angama, angama ingativana. I'm chumulay shanya. Aninga si koding kwa sule suni si begisa. Naninga kukombing kwa sule susingan shanyisa. Welelele mama, ikuranzoena, ikuranzoena, ikuranzoena. I love you, yeah. Nakuranzo mina satiwa mine, lekukomba mina liranzula mine. Eso uni parasan, parasan, parasan gato. Eso uni parasan, parasan, parasan gato, yeah. Nos sentimos no cucatile, con mañana la noche lile. Mina no la voy a notar. Nos sentimos no cucatile, con mañana la noche lile. Mina no la voy a notar. Aninga si koding kwa sule suni si begisa. Naninga kukombing kwa sule susingan shanyisa. Welelele mama, ikuranzoena, ikuranzoena, ikuranzoena. I love you, yeah. Nakuranzo mina satiwa mine, lekukomba mina liranzula mine. Eso uni parasan, parasan, parasan gato. Eso uni parasan, parasan, parasan gato, yeah. Tunde kanyana, yeah. Nila kukomba, I'ma kumelu yanga, I'ma kumelu yanga, I'ma kumelu yanga. Kufana nikale, yeah. Nakuranzo mina satiwa mine, yeah. Lekukomba mina liranzula mine, yeah. Eso uni parasan, parasan, parasan gato. Eso uni parasan, parasan, parasan gato, yeah. Nakuranzo mina satiwa mine, wamatiwa makumelu ya. Lekukomba mina liranzula mine. Eso uni parasan, parasan, parasan gato. Eso uni parasan, parasan, parasan gato, yeah. Takuchaya la viola langa, takuchaya la viola langa, takuchaya la viola langa, takuchaya la viola langa. Got you. Whoa, whoa, yeah. Lex on the beats. Oh, yeah. Love you, I'm a baby. You make me crazy, I'm a baby. You make me happy, I'm a baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Hoje é sexta-feira, os pradas chamam para uma ideia.